Aleluia. Tu só não ressuscitou por mim, pelo pastor, mas tu ressuscitou por todos aqueles pecadores, prostitutas, ladrão, por todos, Senhor. Todos nós fomos salvos pelo teu corpo, pelo teu sangue. Aleluia. E que nesse momento nós possamos ser lavados por esse sangue tão glorioso, Pai. Te damos graças, Senhor, por esse pão, te damos graças pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos provido. Nós sabemos que o principal alimento que precisamos é da Tua palavra e que nós possamos ser cheio da Tua presença. Em nome de Jesus te agradecemos sempre, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e daqui para frente nós estamos contigo e Tu conosco. Aleluia. Te adoramos sempre, sempre. Aleluia. Amém. Versículo. Jesus. Aí, versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vou chamar Jesus. Ok? Gabi. Vem cá, Gabi. Ela não está acreditando, está tocando aí. Gabi. Vem cá, Jesus. Esse aqui é o cálice. Jesus. Você sabia? Jesus fala do sangue e fala da nova aliança. É uma nova aliança. E essa aliança, ela é eterna. Nós estamos indo para a eternidade. Verdade, glória a Deus. Nós vamos para a eternidade. Amém. Em nome de Jesus. Não é? E é através desse sangue, através de Jesus. Moreno, loiro, negro, azul, japonês, italiano. Jesus. Deu graças, ore com sangue. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós agradecemos por seu sangue que foi derramado naquela cruz. Obrigada que esse sangue nos lava, nos purifica, nos limpa e nos salva, Senhor. Eu consagro esse suco de uva em nome de Jesus. Coloque do lado aí. Continuando aqui no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeste esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós estávamos cantando: venha, Senhor Jesus, venha encher. Ele veio. Ele está aqui. O Espírito dele está aqui. Amém? 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo. Agora é hora de você se examinar. Eu estou apto a ter. Você está apto a receber o corpo e o sangue do Senhor? Sim. Mas não cabe a cada um de nós a julgar aqui, aqui, aquele, outro, não. É você com esse Espírito Santo do Senhor.
abaixe suas cabeças e comece a se examinar. Cabe, Jesus. Cabe. Bem. E aí eu queria ir também em Mateus 26, versículo 26. E ele fala da Santa Ceia aqui também. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos. Então Jesus pegou o pão, abençoou e distribuiu aos discípulos. Eu estou diante de discípulos do Senhor. Você é um discípulo do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de chamar a pastora Renata. Eu não sabia. E hoje, ela e eu estaremos servindo. Aqueles que se sentirem aptos, né? Se levantem, tem que ser. Fiquem em pé. E nós vamos até você. Levar você. Aqueles que não estão aptos, que não se sentem que está preparado para receber a Santa Ceia do Senhor, continuem sentados. Tá bom? O pessoal do louvor vai cantando. Assim vai acontecer. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de estar participando, de estar relembrando, Senhor, do seu momento. E nós cremos que o Senhor vive, o Senhor está vivo no nosso meio. Aleluia. Nós te louvamos, te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aqueles que se sentem aptos, por favor, coloquem sobre os seus pés. Enquanto eles cantam, esperem todos, né, receber os elementos, que agora é o sangue do Senhor e o corpo do Senhor, para estarmos em comunhão juntos. Esperem uns aos outros. Amém? Ok. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Amém. Levou. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, A morte lhe enfrentou, no poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre é
sempre nos restaura, sempre permanece em nós. Ele está no nosso meio. Por isso agora pode participar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro Venceu, As crianças cantamos aleluia, cantamos aleluia, cante com fé. cantamos aleluia, Cante com sua alma. Ele venceu, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Dá uma mão. Amém. Vai lá na pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aqueles que acreditam que Jesus está vivo, eu dei uma salva de palmas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos orar. E a gente vai ler a palavra do Senhor também em pé, honrando a Ele. Porque Ele está aqui. Amém. Jesus está aqui. O Espírito Santo Aleluia. está aqui no nosso meio. Senhor Deus e Pai, Glória a nós queremos Deus. te dar toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, pois o Senhor é o único digno Amém. de receber Aleluia. a glória, Eu a creio. honra, o poder. Aleluia. Senhor, Tu és soberano. Amém. Nós queremos te agradecer, porque se nós Louvado estamos na tua seja casa Deus. hoje, é porque o Senhor nome tem do Senhor livrado, Jesus. guardado, cuidado de nós nome de e Jesus. da nossa família. Em nome Quantos de Jesus. livramentos o Senhor tem nos dado, ó Em Deus. nome de Jesus E Cristo. nós queremos te agradecer, Em Pai. nome de Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício na Em cruz nome do de Calvário. Jesus. Ele não foi em vão. Aleluia. Pelo contrário, foi por causa do sacrifício Aleluia. que nós estamos diante da tua presença. Amém. E eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor fale a cada coração Amém. que veio até a tua casa hoje. Aleluia. Que não seja nenhum Amém, argumento Pai, e em nenhuma nome de palavra Jesus, do homem, Deus. porque eu não tenho nada de mim Amém. mesma para oferecer. Oh, O que meu eu Deus. tenho, Senhor, vem de ti, vem do teu Espírito, vem através da tua palavra. Então é a tua palavra que é a verdade, que liberta, que transforma e que vai gerar mudança hoje em cada coração aqui. Nós não vamos sair daqui da maneira do que entramos, mas vamos sair com a convicção, sabendo, ó Pai, o quanto necessitamos da tua graça e da tua misericórdia. Fala com a tua igreja, tira toda distração, tudo aquilo que impeça a gente de entender aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode assentar. Não, perdão, pode não. Pode não. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25. É a terceira vez que eu prego essa mensagem. Porque quem é o dono dela é o Senhor. E Ele mandou eu trazê-la para a igreja novamente. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor. A parábola das 10 virgens. Aleluia. Capítulo 25. Quem gosta de contar histórias, né? Quem gosta de contar histórias aqui, levanta a mão. Vamos ver se tem algum contador de história aqui. A Lília gosta. Quem mais? Osmar. Osmar também gosta. Gosta de contar a história do tatu, né? Aureliana gosta de contar história. Você gosta de contar história? Irmãos, história é muito bom. Quem foi criança
Sabe o quanto era bom você ouvir uma história contada pelos seus pais? Não é verdade? Esses dias a Gabi falou: mãe, aquela história que você me contava quando eu era criança, você lembra, Gabi, do livro? Isso marcou a vida dela. Ela me lembrou isso esses dias. Por incrível que pareça, a história daquele livrinho que eu lia quando ela era criança. Todo mundo gosta de ouvir história. E Jesus era um que também gostava de contar histórias. Então vamos ouvir essa história que ele contou. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-me ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-lhes a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu sei que não é fácil, né? Estar no culto com as crianças ao redor. Mas é necessário. Porque, infelizmente, né, foi declarado que as crianças não podem estar numa salinha fechada. Você vai estar por ali com eles? Ela vai estar num ambiente maior com eles. Eu sei que atrapalha um pouquinho, mas a gente precisa ter paciência, né? Olha aí como é que Deus é bom. A Gladys é uma bênção. Bem, irmãos, Deus tem uma palavra para nós. E eu amo essa parábola que Jesus contou. Todos nós sabemos que parábolas é uma história que Jesus usava para ensinar uma verdade eterna. E eu queria que você repetisse aí: verdade eterna. Apesar de ser uma história que não aconteceu, essa história, porém essa história é uma verdade eterna que virá acontecer da forma como ele contou essa história. Interessante que nós sabemos que haviam 10 virgens. Eram 10 virgens. E isso nos faz entender que essas 10 virgens representam a igreja. Representa cada um de nós que estamos aqui. As 10 virgens são aquelas que creu em Jesus, que creu no sacrifício de Jesus, que creu na verdade do Evangelho. Todas as 10 creram, todas as 10 acreditaram. Não é verdade? E eu quero falar uma coisa para vocês. Você sabe que é muito fácil você pregar o Evangelho hoje e as pessoas aceitarem? Principalmente na época que nós estamos vivendo. A situação tem sido, o ciclo tem se apertado, não é verdade? As coisas têm se tornado mais difíceis. É interessante que as pessoas que vêem muitas notícias lá fora sabem que as coisas não estão fáceis. Os hospitais, quantas pessoas doentes, quantas pessoas enfermas.
Então é muito fácil você chegar para um doente, uma pessoa que está passando luta, e trazer a verdade do Evangelho e pregar sobre a salvação de Jesus, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma. As pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão sensíveis e as pessoas estão doentes. Então é muito fácil ouvir o Evangelho da salvação, todo mundo levanta a mão e todo mundo aceita. Isso é uma verdade. Infelizmente, quando tudo vai bem, quando você está próspero financeiramente, quando as coisas estão acontecendo na sua vida e você tem 1001 coisas para fazer, você não está nem preocupado com o Evangelho, porque assim foi a minha vida. Foi quando eu estava no fundo do poço, quando eu não via saída e solução para mim, foi aí que eu corri para Jesus. Isso aconteceu comigo. Enquanto estava tudo bem, eu estava sorrindo, eu estava me divertindo, eu não precisava de Jesus. Mas quando as coisas ficaram difíceis, e quando as coisas saíram do meu controle, que eu já não tinha o controle da situação mais, o que eu fiz? Eu me rendi ao Senhor. Então essas 10 virgens são pessoas que creram e que fizeram parte da família do Senhor. Porém, Jesus traz um alerta hoje para nós como igreja, que havia dessas 10 virgens, haviam 5 prudentes e haviam 5 nécias, loucas. Tem versão que fala que elas eram loucas. E 5 prudentes, atentas, valorizando aquilo que havia recebido. As prudentes são aquelas que, quando a palavra de Deus é pregada, ela fica atenta para saber aquilo que Deus tem para falar, para saber aquilo que o Pai tem para falar. Porque é interessante, irmãos, que nós, quando nós aceitamos Jesus, antes de aceitar Jesus, todos nós éramos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, você se torna filho e filha de Deus. A questão é que nós sabemos que existe filhos e filhos. Existem filhos obedientes e filhos desobedientes. Então é mais ou menos assim. As nécias é como os filhos desobedientes. Elas iam para a igreja. Domingo elas estavam ali. Talvez as nécias iam até mais culto quando tinha. Nós não sabemos. Porque é hora de nós fazermos uma análise na nossa vida. As nécias eram pessoas distraídas, ocupadas com tantas coisas deste mundo. E as virgens representavam as virgens que eram as prudentes, estavam atentas. E Deus me chamou a atenção 2 coisas somente hoje que o Senhor quer que eu fale. Porque no verso nós já ouvimos muito sobre a mensagem das 10 virgens. Muito. Porém, existe 2 colocações que Deus colocou no meu coração, que Ele quer que nós estejamos atentos. É com o final dessa história. O final da história é mais importante do que o começo. Porque começar bem, todo mundo começa. Todo mundo, quando quer começar algo, você se levanta animado, com a disposição. Você já viu quando você vai começar uma coisa e você vai para a academia pela primeira vez animado? Você está no maior gás, você malha como nunca. Você chega todo dolorido em casa, mas você gerou algo em você que você precisa ter uma mudança de vida. E no primeiro dia você está ali firme. No segundo você já está meio assim. Já vem aquele preguiça, um desânimozinho, uma circunstância aparece e você já começa. Às vezes você chega arrastado, mas chega. Não é verdade? Aí o tempo vai passando, as circunstâncias vão acontecendo e quando você vê, você simplesmente abandonou uma academia que você havia pagado toda a prestação o mês inteiro. Então, começar bem, todos nós começamos em muitas áreas da nossa vida. Fazemos e planejamos tantas coisas. A questão é
permanecermos até o final. E existe uma história real, que apesar que essa é um contos, ela fala de verdade do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma mentira. O reino de Deus é uma verdade que nós vivemos hoje. Nós estamos aqui na igreja por causa do reino de Deus. E eu estava rindo ali, achando engraçado, o pastor Avanildo chamando as meninas. E é ruim quando a gente é pego de surpresa. É muito ruim. Nossa, se eu soubesse que eu ia orar, eu tinha preparado, mentalizado uma oração. Não é? Feito algo profundo. Né? Se eu soubesse que eu ia trazer uma palavra para alguém, eu tinha estudado mais sobre esse assunto. A questão, irmãos, que Deus nos ama tanto, que Ele nos trouxe nessa manhã, não foi para a gente perder tempo, mais um culto. Ele nos trouxe para nos despertar, para nos alertar, porque Ele nos ama não apenas como um Deus que nos criou, Ele nos ama como Pai. Então eu quero começar essa mensagem falando do final, para que vocês entendam que vale a pena permanecer até o fim. Porque se alguém tirasse uma foto de você, gordinha, com as dobrinhas, rechonchudo, né? Mostrasse você, porque quem nunca tirou uma foto assim, do antes, para tentar fazer o depois? Só que vamos supor que você consiga uma foto sua depois de ter malhado, sacrificado, e você vê aquela foto de você, do seu corpo maravilhoso, sem uma gordurinha, todo malhadinho, todo durinho, e você olha no espelho e vê você e fala: puxa vida, como que eu vou ficar bonita assim? O que você faz? Você pega aquela foto e você começa a se inspirar nela. Não, mas se eu levantar a mão, olha aqui como que eu vou ficar. Olha aqui como que eu vou. Não estou nem acreditando que essa pessoa sou eu mesma. E você vai fazer de tudo para conquistar aquilo que você está vendo que você pode ser. Você não vai ficar até mais animado de malhar, de sacrificar, porque já existe um resultado, já existe um final. Então é isso que o Senhor está trazendo para nós. O final dessa história parece ser triste, mas é uma verdade. Quando as 5 virgens prudentes entram e a porta se fecha, chega correndo as 5 nécias. Elas chegam correndo, porque elas conheciam a verdade, elas sabiam que o noivo viria. E todo mundo sabe que uma festa de casamento é muito bom. A parte do casamento que todo mundo mais ama ver é a noiva entrar. É aquela expectativa. As pessoas até criaram agora, quando você contrata um fotógrafo, eles falam assim para você, no seu casamento: olha, a gente pode fazer umas fotos bonitas de você e seu noivo agora, ele já te vê, a gente faz uma filmagem antes de você entrar, eles falam com a noiva, e a gente já pega a cena do noivo te vendo, e você entra e começa a tirar um monte de foto com ele. Você não está suada, né? Você está mais bonita, maquiada, as fotos vão ficar um arraso. Irmãos, na hora que eu ouvi isso, eu falei: nossa, que horrível. Misericórdia, é preferível estar suada. Porque a expectativa do noivo ver a noiva juntamente com todo mundo faz o noivo o quê? A emoção, ela é muito mais forte. Só que agora eles criaram essa nova onda dos dois se encontrarem antes de todo mundo. Então, irmãos, tão importante é ver a noiva. Então todo mundo quer casar, todo mundo quer viver os sonhos, todo mundo quer viver os sonhos de Deus, todo mundo, se for fazer uma pergunta aqui agora, quem quer viver
vai levantar a mão. Eu quero viver a eternidade. Quando a trombeta tocar, que os anjos trocar a trombeta e anunciar a volta de Jesus, quem quer subir? Todo mundo quer levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não quero ficar neste mundo perdido. Todo mundo quer se levantar para a volta de Jesus. A questão é: o que nós temos feito para que esse azeite não se acabe? Porque infelizmente com essa pandemia muitas pessoas esfriaram espiritualmente, desanimaram por deixarem de ir à casa do Senhor, se enfraqueceram na fé, esquecendo que hoje existem milhares de mensagens, existem cultos online, mas as pessoas já nem têm ânimo mais, preferem ver a vida das pessoas, a história das pessoas, do que viver a sua própria história, viver os sonhos que Deus tem e idealizou para você. Então, infelizmente, no final dessa história, para as nécias, a porta se fecha. Elas até queriam estar com o noivo, mas a porta se fechou. Elas ainda batem na porta fechada. E elas têm uma resposta, que é a nossa solução para hoje. Ele fala assim, e ele responde e diz: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, quando você chega no final dessa história, você descobre o segredo. Porque a gente às vezes é cansativo ter que viver uma vida repetitiva até alcançar aquilo que você quer. Uma pessoa que estuda, ela vai ter que estudar todos os dias até se tornar um doutor, ou uma pessoa que ela quer se tornar. É algo repetitivo, monotonia, cansativo, não é? Muitas vezes a gente sente assim. Estamos cansados de viver a mesma coisa. Um dia você levanta, ora, outro dia você desanima e quer dormir mais um pouquinho. Quando você vê, as horas passaram e já está na hora de trabalhar. E quando você vê, o mais importante é a sua comunhão com Deus, é a nossa comunhão com Deus. Tudo a gente pode esquecer, a gente pode perder o horário do trabalho, perder de falar com um amigo, perder de assistir um programa, mas o que nós não podemos perder é a presença do Pai. E ele vira e fala assim, as duas verdades que eu quero falar: eu não conheço vocês, vocês não deram valor, vocês não reconheceram a minha presença. Bem, Ele quer, Deus é o nosso Pai, Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele, de pai para filho. E é necessário que hoje venhamos mudar o nosso relacionamento com Ele. Não temos tempo mais a perder. Temos que parar de receber dos outros e passar a receber do próprio Pai. O problema nosso é que muitos de nós não tivemos um bom relacionamento com o nosso Pai. E acabamos transferindo este mesmo relacionamento com o nosso Pai Celestial. Um exemplo, muitos pais foram ausentes na vida do filho, pelo fato de trabalhar demais. E assim pensamos que Deus não se preocupa com os nossos problemas. Quem teve um pai ausente aqui, na sua casa? Levanta a mão. E quando eu falo de pai ausente, eu não estou falando só de um pai que não conviveu com você. Eu estou falando também de um pai que trabalhava tanto que não dava crédito para você.
que não olhava para você. Quando você estava passando os momentos mais difíceis da sua vida, o momento que você mais precisou, ele não estava ali. Então esse pai foi ausente. Quando a gente vem para Cristo, nós confundimos as coisas. Nós vemos pai como se ele não está preocupado com a tua dor, com o teu sofrimento e com a necessidade que você está passando. E eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29. Como a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa para mudar as circunstâncias da nossa vida. Para que a gente venha entender que pai que é esse que quer se relacionar comigo e com você. Você precisa entender essa verdade. Jeremias 29. O capítulo 29, o verso 11. Olha o que Jeremias fala para nós como filhos. E o que é mais interessante dessa história, vamos lá. Porque eu que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando que Ele pensa em você como filho. Todo pai que se preocupa com a família e que tem a paternidade de Deus na vida dele, o pai que tem a paternidade de Deus, porque muitos pais criam suas famílias sem a paternidade de Deus na vida deles. E isso nós temos que entender bem claro. Se seu pai foi ausente, como meu pai foi ausente, todos sabem, a maioria sabe que meu pai mora aqui. E eu amo meu pai. Mas ele foi ausente. Ele trabalhava muito. Mas eu não deixei de amar ele. Porque ele não conhecia essa verdade que hoje eu e você conhecemos. Então nós temos que perdoar os nossos pais terrenos pela ignorância dele. Porque toda pessoa perece por falta de conhecimento. A ignorância e a falta de conhecimento faz a gente fazer muita besteira e coisas erradas na nossa vida. Porém agora nós não somos mais cegos. Hoje eu não posso esperar mais do meu pai. Mas sim, eu posso esperar no meu Pai Celestial. Então eu quero dizer algo para você. Deus manda te dizer hoje. Você tem um Pai que verdadeiramente te ama e sonha com você e se importa com você. Porque Ele bem sabe o pensamento que Ele tem a vosso respeito. Glória a Deus. É sempre pensamento de paz e não de mal, para dar ainda por cima o fim que você deseja. Olha, nem isso Ele tira de você. Existem sonhos, projetos dentro do seu coração, e o desejo de Deus é realizar esses sonhos e projetos.